Conexão Poder. Oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas, uma pequena chama, um grande risco. Boa noite. O Conexão Poder continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso. O entrevistado deste domingo é o candidato petista Lúdio Cabral. O médico Lúdio Cabral, de 43 anos, foi vereador em Cuiabá por 2 mandatos e disputou o cargo de prefeito da capital em 2012, perdendo em eleição apertada para Mauro Mendes. Com o feito de 2012, Lúdio se credenciou para disputar o governo do estado este ano. Ele se firma como nova liderança, mas carrega consigo o peso de velhos caciques como Carlos Bezerra e o próprio governador Silval Barbosa. Na disputa eleitoral, Lúdio não vem medindo palavras para atacar seu principal adversário, o senador Pedro Tax, e já pediu até sua cassação no TRE. Lúdio aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás de Tax, e é o terceiro no ranking da arrecadação de campanha. As propostas do petista para tirar o estado do marasmo econômico e social. Por que Lúdio Cabral mereceria uma chance de governar Mato Grosso? Essas e outras perguntas o Conexão Poder faz agora ao candidato do PT, Lúdio Cabral. Muito bem. Participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa, editora de política do jornal Folha do Estado, e o jornalista Abdala Zarur, que é editor-geral do site Repórter MT. Candidato, como nós vimos aí, muitos assuntos que nós teremos para debater nesses próximos 60 minutos, e eu gostaria de começar já cumprimentando o senhor. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui ao lado de 3 ilustres jornalistas. Bom, na sexta-feira, o senhor convocou uma entrevista coletiva para falar sobre um pedido de cassação que o senhor deve impetrar logo mais aí no TRE, pedindo a cassação do candidato Pedro Tax. Uma das críticas, justamente, do candidato Pedro Tax é que o senhor está tentando ganhar essa eleição no tapetão. Como é que fica essa questão? Bom, primeiro que quem entende de tapetão é ele quem veio desse mundo, desse meio. E aparentemente ele não aprendeu, porque ele está se considerando acima da lei. O que nós estamos propondo é uma ação de investigação judicial eleitoral que o TRE irá conduzir em função de indícios muito fortes de abuso de poder econômico por parte do candidato Pedro Tax. O fato, quarta-feira à noite, num posto de gasolina do senhor Aldo Locatelli, que é um dos principais apoiadores do Tax, com farto material gráfico de campanha, com adesivos, com decoração do ambiente, com caminhões-tanque adesivados, com adesivos gigantes, desrespeitando a legislação, churrasco, cerveja gelada e mais de 200 pessoas. Inclusive flagrado pela Justiça Eleitoral, que encaminhou 2 oficiais de justiça para presenciar o evento. Com base nas provas que nós reunimos deste fato, nós estaremos ingressando com uma ação de investigação judicial eleitoral. Quem dirá se o candidato Pedro Tax será cassado ou não é a Justiça Eleitoral que, com base nas provas que iremos oferecer e nas provas que a própria Justiça levantou, e o material é um material farto, ela irá conduzir um processo de investigação que poderá resultar na cassação do registro da candidatura. O empresário Aldo Locatelli, ele argumentou que essa reunião, essa festa da empresa dele acontece todos os anos, né, tradicional, e que ele não tinha conhecimento da adesivagem do candidato Pedro Tax. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do empresário Locatelli? Ele está julgando que a população não tem inteligência e que a justiça não tem inteligência. Se ele tinha o costume de fazer todo mês isso antes das eleições, ele deveria ter parado de fazer isso durante as eleições. Ou caso fizesse durante as eleições, não misturasse isso com campanha eleitoral. Porque está muito claro, o ambiente estava decorado com material de campanha. Mas não teve a presença do candidato Pedro Tax no evento? Não sei. O ambiente estava decorado com material de campanha, com placas, com adesivos, com os caminhões adesivados, com material de campanha e churrasco
e cerveja gelada para mais de 200 pessoas. Candidato, como ele realmente já vinha fazendo essa festa, me parece que é desde 2010 e todas as quartas, em conversa já com a própria defesa do candidato Pedro Táxi, e aí fica aquela coisa de um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. É claro que a justiça vai ter que se posicionar diante disso. Mas o certo é que, como essa festa ela já aconteceria de forma tradicional, todas as quartas-feiras, então era possível que naquele local aquelas pessoas já estariam participando do churrasco, daquele determinado evento, independente se a gente estivesse numa campanha eleitoral. E baseado nisso, a informação de que cabos eleitorais da sua coligação estariam, na verdade, fazendo aquele contexto, ou seja, colocando aqueles adesivos. Impossível. E aí, por isso, é por isso que eu estou falando. Aí cria-se uma situação... O próprio Aldo Locatelli, depois de flagrado pelos oficiais de justiça, relatou que ele teria praticamente 3.000 caminhões adesivados no estado todo. E não é um adesivo pequeno, não. É um adesivo de 1 metro por 3 metros. É um adesivo gigante. Isso é proibido para os nossos... Isso é proibido. Isso é abuso de poder econômico. Um caminhão de uma empresa transportadora de combustível não pode fazer propaganda eleitoral, mesmo privada, não pode fazer propaganda eleitoral. Mas não chega a ser um contrassenso? Um adesivo sem CNPJ, sem indicação de quem produziu, sem indicação da tiragem, sem o CNPJ da campanha do candidato. Aí está a irregularidade. Assim, eles virem com esse argumento de armação, isso é infantil, é patético. Porque, armação nem factoide. É patético, porque assim, churrasco, cerveja gelada, material espalhado pelas mesas, material decorando o ambiente, carros adesivados, eles estariam ali sentados tranquilamente usufruindo da churrascada? Nós armarmos uma situação dessa? Não tem lógica isso. Esse argumento da defesa deles é um argumento de quem não tem defesa e que confessou durante o processo de busca e apreensão que a justiça fez naquele momento. O senhor ainda não ingressou, então, com esse... Assim, o material é um material farto, com provas robustas da ocorrência do abuso de poder econômico. A nossa equipe jurídica está reunindo todos esses documentos, todas essas provas, para ingressar com ação de investigação judicial eleitoral. O que acontecerá muito provavelmente até quarta-feira. Agora, com base nessas provas, com base naquilo que a própria Justiça levantou, há um processo que irá transcorrer. Eles terão oportunidade de defesa nesse processo. Agora, não é indefensável. O que aconteceu não tem defesa, porque ficou patente um dos principais apoiadores do candidato Pedro Táxi fazendo uma festa durante a campanha para 200 pessoas. Aproveitando essa questão... E depois disso, nós recebemos outras denúncias de outros eventos com o mesmo formato e estamos levantando as informações a respeito disso. Aproveitando essa questão econômica, o senhor, na segunda parcial, de prestação de contas ao TRE, o senhor colocou que já arrecadou R$304 mil, fica em terceiro lugar na arrecadação. E isso prejudica de alguma forma a sua campanha, uma vez que o primeiro colocado já arrecadou mais de 11 milhões? Como é que... Não, assim, exige de nós um esforço maior de mobilização da nossa militância para dar presença na campanha em todo o estado. Agora, nós estamos fazendo realmente uma campanha com dificuldade financeira. Depois dessa segunda parcial, nós recebemos recursos da direção nacional do PT, mas um volume ainda muito pequeno para dar conta da cobertura à campanha em todo o estado. Produção, distribuição de material, para fazer o material chegar até a casa das pessoas. Foi divulgado, candidato, que a direção nacional do PT repassaria um valor de 8 milhões à sua campanha. Essa informação não é verdadeira. Não é verdadeira? Na verdade, nós recebemos R$800 mil naquela E existe previsão de quanto vai vir até o final da campanha? Não, nós estamos fazendo gestão junto à direção nacional do PT para que, na medida em que haja essa possibilidade, o PT repasse recursos para a nossa campanha. Enquanto isso, estamos nos esforçando com o que temos para poder fazer a melhor campanha
a melhor campanha possível no menor custo possível. Como é que o senhor avalia essa dificuldade financeira de arrecadação da sua campanha, já que um dos principais, a família que mais investiu ou doou dinheiro para a campanha do Pedro Táxi é a família Maggi, que tem como principal figura o senador Blairo Maggi, que é do PR, partido que está na sua coligação. Como é que o senhor avalia isso? Ou existiu alguma conversa com o senhor, com o senador, porque o Blairo disse que não tem compromisso com a sua candidatura, mesmo estando no PR, que é o partido que está coligado com o PT. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do senador Blairo Maggi e esse volume de doações da família dele para a candidatura do Pedro Táxi? Bom, primeiro, o Blairo é filiado ao PR. No período de pré-campanha, eu cumpri 2 tarefas. A primeira, de visitar todo o estado. Eu fiz atividades em 125 municípios, dialogando com a população, levantando os problemas, as potencialidades, para produzir o subsídio para o programa de governo que estamos agora debatendo durante a campanha eleitoral. E, de outro lado, fui estabelecer diálogo com as lideranças políticas dos partidos da base da presidenta Dilma. No mês de março, eu tive um diálogo com o Blairo lá no Senado, onde falei do movimento que estávamos fazendo de construção de uma candidatura. Ele foi contra a sua candidatura naquele momento? Naquele momento ele não apresentou nenhuma manifestação contrária. O fato é que, depois da última operação da investigação, da Operação Ararat, o nome do Blairo foi envolvido nessa última operação, e ele tomou uma decisão pessoal, tornou isso público, depois de ter o nome dele envolvido na operação, de que não iria participar do processo eleitoral em 2014. Quando o meu nome foi definido como um candidato, lá no finalzinho do mês de junho, já 2 dias antes das convenções, quando os partidos bateram o martelo e definiram que eu seria o candidato a governador, eu não busquei estabelecer nenhum diálogo com o Blairo, exatamente respeitando aquela posição dele de não participar do processo eleitoral. O que eu acho ruim, porque um senador da República, uma liderança política que tem filiação partidária, não pode adotar uma postura cômoda dessa de não participar do processo eleitoral. Mas tudo bem, ele tomou essa decisão, respeitei, não me preocupei com isso, fui tratar de fazer a minha campanha. Agora, nós não podemos deixar de lado um fato, um dado de realidade que é concreto. A família Maggi está financiando a campanha do candidato Pedro Táxi. Há uma meia dúzia de bilionários financiando a campanha dele, como vocês disseram, com mais de 11 milhões de reais em doação até a segunda parcial. A família Maggi deve chegar a 4 milhões, 3 milhões e pouco o número de doações. O senhor contava com o senador Blairo no seu palanque? Não. Quando eu fui definido como candidato, eu já sabia que ele não iria participar, porque ele havia dito anteriormente que não participaria da campanha. Mas ele não está dando um apoio velado ao candidato Pedro Táxi? Essa é uma dúvida que se levanta a partir desse dado de realidade. A família dele, o primo dele, o Eraim Maggi, ser um dos principais articuladores e arrecadadores da campanha do Táxi. Mas o Eraim, ele fez uma doação volumosa para a presidente Dilma. Ele é da outra coligação. Se comparado, parece que ele fez uma doação de 500 mil reais para a campanha da presidenta Dilma. Agora, se comparado ao esforço de arrecadação que eles estão fazendo para a campanha do Táxi, não tem comparação. E é uma postura contraditória. Porque a Dilma tem um candidato aqui no estado de Mato Grosso, que é o Lúdio. Então, quem apoia a Dilma, em tese, deveria estar apoiando o candidato da Dilma aqui no estado, em função de tudo aquilo de positivo que a Dilma fez para o nosso estado, especialmente para o agronegócio ao longo do mandato dela. Nós não podemos esquecer que nós temos um ministro da Agricultura aqui de Mato Grosso ligado ao agronegócio, sem falar nas muitas oportunidades de acesso a crédito, a financiamento para a safra agrícola de Mato Grosso propiciada pela presidenta Dilma. Hoje, por exemplo, um produtor rural consegue financiamento para a construção de armazéns, para aquisição de máquinas, com 15 anos de prazo para pagar, com 2 anos de carência para começar a pagar e com taxa de juros de 3,5% ao ano, abaixo da inflação, taxa de juro real negativa. Então houve um avanço importante da agricultura no nosso estado,
também em função desse apoio importante, desse reconhecimento da presidenta Dilma. E é lamentável ver uma minoria, ou seja, uma meia dúzia de bilionários que utilizam o escudo do agronegócio, porque o agronegócio são milhares de produtores rurais de várias áreas, pequenos, médios e grandes produtores. Uma meia dúzia de bilionários, alguns que obtiveram facilidades do Estado, estarem financiando a campanha do táxi com que interesse? Esse é um tema político do debate eleitoral que nós estamos vivendo. Tá, mas o senhor não acha, então, que o seu nome tem uma resistência com a família Maggi? Porque até então havia uma disputa entre o senhor e o juiz Juliar para ser o candidato. Lá na pré-campanha. E lá na pré-campanha. O senhor não acha que o seu nome seria essa resistência para a família Maggi? Como o senhor citou, o Eraí, o próprio senador Blairo, se recuarem em dar esse apoio? Só para complementar a pergunta do Abdala, o senhor não sentou com o PR e cobrou um posicionamento mais firme do PR, já que ele está na sua aliança, no arco de aliança, e cobrar um posicionamento, inclusive do senador Blairo Maggi, com relação à campanha eleitoral? Carla, não é do meu perfil ficar cobrando apoio de ninguém. Até porque apoio ele é livre e espontâneo. E é uma decisão voluntária, consciente na pessoa. Se uma pessoa que, em tese, pela filiação partidária, por exercer um mandato público, por participar de um arco de aliança, deveria participar da campanha, isso é um dado. Agora, não cabe a mim, pelo meu perfil, ficar fazendo esse tipo de cobrança. Eu, sinceramente, não me preocupei com isso em momento algum. Eu tratei de fazer ou seja, com as condições que eu sempre tive, de fazer a campanha que nós estamos fazendo, de diálogo com a população, uma campanha que tem um sentido. A escolha do meu nome não foi produto do acaso, eu não fui escolhido candidato a governador como produto do acaso, é porque houve uma leitura madura, crítica de 5 partidos políticos, de analisar a realidade e entender, primeiro, que Mato Grosso precisa de um governo novo, mas um governo novo de verdade, ou seja, de um nome novo para conduzir os destinos do Estado, porque eu não tenho participação em nenhum governo que passou por esse Estado. Nunca participei do poder do Estado. É possível falar de ser um governo novo sendo candidato apoiado pela base do governo? É possível? Claro, porque a escolha do meu nome representa isso, porque senão o candidato seria outro. E um outro dado, um governo que terá uma marca prioritária. Que marca prioritária será essa? A identidade da minha trajetória, o cuidado das pessoas que mais precisam. Porque eu, além de ser filho da escola pública, eu sou o candidato apoiado pelo PMDB, ao qual o Silval Barbosa é filiado. E o Silval não tem participado também da sua campanha? Porque ele é governador do Estado e porque ele não é candidato. Agora, eu tenho o apoio do Silval. Mas ele participou em 2012. E tenho. Em 2012 ele foi muito... Agora, hoje ele está com uma participação ativa. De agora, 79%, deixa eu só concluir rejeição. O meu raciocínio. O fato da minha identidade ser vinculada à saúde pública, à educação pública, foi uma leitura responsável de uma aliança partidária de que nós precisávamos de um nome que simbolizasse e representasse concretamente o enfrentamento dessas políticas públicas, para melhorar a qualidade dessas políticas públicas. O fato de ter o apoio do PMDB, um apoio honroso, porque é o nosso principal aliado nacional, do Silval Barbosa me apoiado, o PMDB tem me indicado a Teté Bezerra como vice, não me impede de fazer a leitura crítica, porém madura, que eu faço do governo do Silval e dos outros governos que Mato Grosso teve. Mas o senhor não acha eu não sou candidato para ter uma posição submissa aos resultados do governo Silval. Não é o candidato da continuidade. Agora, eu também não sou o candidato da terra arrasada, eu sou o candidato da leitura crítica da realidade, porque há ações positivas no governo do Silval. O MT Integrado é um exemplo que eu sempre uso de uma ação positiva no governo do Silval. Um programa para interligar 44 municípios que até alguns meses atrás não tinham ligação nenhuma por asfalto com o restante do Estado, ao conjunto do Estado, por pelo menos uma via asfaltada. É um programa que começou a ser executado e que eu concluirei no meu mandato de governador. Por outro lado, eu tenho uma reflexão muito crítica à gestão da saúde no governo do Silval. E nós vamos mudar a gestão da saúde no governo do Silval.
E todos os candidatos... E assim, a leitura crítica que eu faço... Mudar essa gestão é romper com as OSS. Romper com as OS é um exemplo de ação concreta que significa mudança do modelo. Agora eu olho também não só para o governo do Silval, eu olho para os governos do Blairo, para o governo do Dante, para o governo do Jaime Campos, para o governo do Bezerra. Todos os governos tiveram ações acertadas e ações erradas. Vou dar um exemplo de uma ação acertada do governo do Dante de Oliveira. A gestão da saúde no governo do Dante foi uma gestão técnica, com o secretário técnico, o professor Júlio Miller, da UFMT. É um exemplo positivo a ser incorporado se eu quero realizar um governo novo, que acerte mais e erre menos, porque nenhum governo foi ou será perfeito. O que nós temos é que procurar acertar mais e errar menos, porque ninguém é perfeito e ninguém tem a resposta para todos os problemas. Um candidato que se apresente como salvador da pátria, que negue todo o passado, inclusive o passado dos seus aliados, porque é isso que está acontecendo nessas eleições. Eu reconheço todos os apoios que tenho, porque eles são públicos, e assumo, inclusive, o ônus político desse apoio, ao não esconder esse apoio. Agora, isso não significa que eu vá fechar os olhos, ser submisso a eventuais erros. Não tenho compromisso com o erro de ninguém. Vou realizar um governo novo no estado do Mato Grosso, um governo que vai ter esse sentido de compromisso com o cuidado das pessoas, especialmente aquelas que precisam mais do Estado. E nós vamos orientar toda a atuação do Estado para apoiar especialmente a parcela da população que precisa mais da presença do Estado. E essa é uma diferença entre mim e o principal adversário que eu tenho, que é o candidato Pedro Táxi. Porque, de um lado, a candidatura dele, ele precisa esclarecer, ele precisa explicar qual o sentido de ter uma meia dúzia de bilionários financiando a campanha dele com milhões de reais, alguns, inclusive, devedores de ICMS no Estado que não pagam ICMS. Eraimagem entrou na justiça para não pagar ICMS nesse caso ao Estado. Então, assim, por que essa turma está apoiando... A lógica poderia trazê-los para apoiar o senhor. Mas não haveria essa vinculação orgânica que há entre o sentido da candidatura do Táxi e esses interesses. Eu não me submeteria a esse padrão de financiamento. Mas, candidato, eu não me submeteria a esse padrão de financiamento de campanha, como não me submeti. Porque eu poderia, se quisesse me submeter a isso, ir atrás, buscar. Não busquei o apoio de ninguém dessa turma. Mas, candidato, o senhor fala de renovação. Mas, só para concluir. E, de outro lado, o candidato Pedro Táxi também tem laços com o passado. Ele é apoiado por Jaime Campos, por Júlio Campos, que já governaram o Estado. Ele é apoiado pelo PSDB, que já governou o Estado. Ele é apoiado por setores que já participaram do governo do Maggi. Por exemplo, ele ataca muito os 7 anos do PT na educação. Só que ele não revela que o primeiro mandato do Maggi foi conduzido por lideranças ligadas a ele, que estão na campanha dele. Ana Carla Muniz, esposa do Percival Muniz, e o próprio Luiz Antônio Pagô. Caso o senhor ganhe, o PT continua na educação? Caso eu ganhe, nós vamos buscar os melhores quadros entre os servidores públicos da educação, da saúde, para ocupar o comando do nosso... Então vai ser uma ocupação técnica e não política. Nós vamos buscar o primeiro critério é qualificação técnica, depois sensibilidade humana, compromisso público, capacidade de liderança, ficha limpa. É com esses critérios que nós vamos ocupar o governo novo que nós vamos realizar. E vamos buscar quadros entre os servidores públicos, quadros na sociedade, quadros na universidade, quadros nos movimentos sociais e quadros nos partidos políticos para compor o governo que nós iremos compor. Um critério objetivo: 1/3 dos cargos de secretariado será ocupado por mulheres. 1/3, no mínimo 1/3 será ocupado por mulheres. É um critério bastante objetivo para a ocupação dos cargos de comando. Sobre os 7 anos do PT, vamos comparar com os 4 anos da turma do Táxi, lá na educação. Eles conseguiram em 4 anos 8% de ganho real para os servidores da educação em 4 anos. Nós conseguimos em 7 anos 73% de ganho real, quase 10 vezes mais. Eu queria saber Portanto, do senhor... até esse debate do que representa o novo, ele é relativo, porque todas as candidaturas têm laço com o passado. Agora eu reconheço os laços que eu tenho e o meu adversário não faz isso, porque esconde Wilson Santos, esconde Francisco Galindo,
esconde que é responsável pela gestão da saúde em Cuiabá hoje no governo do Mauro Mendes, e eles não conseguiram sequer tirar do papel o tal novo pronto-socorro de Cuiabá. Parece que colocaram no papel essa semana, né? Não, olha só, o senhor fala também assim que o senhor vem como um novo, mas dos candidatos que nós temos aí, o senhor é o mais velho dentro da política, né? Dentro de cargo eletivo. Que o Pedro Taques tem 4 anos, o senhor tem 8, a Janete não tem cargo eletivo, e o Muvuca e o outro José Roberto também não tem. Dentro desse aspecto, e uma outra situação, o senhor falou sobre a questão da saúde. O senhor, enquanto vereador, junto com mais 2 ou 3 vereadores, não me recordo o nome, o senhor propôs uma audiência pública para estadualizar os prontos-socorros, o de Cuiabá e o de Várzea Grande. E nesse contexto, o governo do estado entraria com as OSs. Não é um contrassenso o senhor falar no passado, enquanto vereador, de uma audiência pública que tem o seu nome, está no site da Câmara de Cuiabá, junto com mais 2, 3 vereadores, provocar uma discussão para estadualizar esses 2 prontos-socorros, já que o senhor colocava como gargalo. Está na matéria do site da Câmara. Deve e agora alguma coisa errada nessa matéria. E aí vem essa questão do senhor. Assim, ó, eu tenho não são apenas 8, não são apenas 10 anos. Eu tenho 25 anos de militância política, que começou no movimento estudantil na minha juventude. Público, né? Eletivo, na minha juventude. Não, mas é cargo público. Você ocupa uma entidade representativa de uma parcela da população, você exerce um mandato que ele é público também, você deve resposta à sociedade. Eu sou da geração de 92 do movimento estudantil, a mesma geração do Lindbergh Farias, do Alexandre Padilha, do Flávio Dino, que estão disputando a eleição para governador no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Maranhão. Eu construí a minha militância na universidade, no movimento estudantil. Depois de deixar a universidade, eu fui para a militância na saúde pública, para lutar para que o SUS fosse implementado e realizasse o direito da população à saúde. Eu fiz uma escolha profissional de ser servidor público. Eu sou servidor público, isso é um mandato público, alcançado por concurso, mas é mandato público. Sou servidor público há 17 anos, atuando na ponta do sistema de saúde, em um posto de saúde, aprendendo e convivendo com a dor e com a força das pessoas mais humildes. Eu fui dirigente do Sindicato dos Médicos por 3 anos, entre 2001 e 2003. Fiz uma luta importante na direção do Sindicato dos Médicos, denunciando morte de pessoas por falta de leito de UTI, bem no início do governo do Blairo Maggi. Foi um movimento muito forte que propiciou uma ampliação no número de leitos de UTI até o final daquele ano, ajudando a população a ter acesso a essa parcela do sistema de saúde que é importante para um atendimento de qualidade. Depois, em 2004, me elegi vereador, exerci 2 mandatos de vereador por 8 anos, 8 anos integralmente na oposição, 8 anos lutando em defesa da população trabalhadora da minha cidade, lutando... Calma, eu vou chegar lá, lutando pelo direito, nós temos 1 hora, lutando pelo direito ao transporte coletivo, contra todos os reajustes abusivos de tarifa de ônibus, lutando contra aumentos abusivos de impostos. Eu sou autor da primeira lei de iniciativa popular da história de Mato Grosso, com 22 mil assinaturas colhidas para derrubar um aumento de IPTU em 2005, no meu primeiro ano de mandato como vereador. Eu lutei 2 vezes contra a privatização do saneamento. A primeira vez em 2006, para evitar que o Wilson Santos vendesse a Sanecap. Nós conseguimos evitar isso porque o Lula trouxe o PAC, mais de 200 milhões de reais para investimentos em saneamento em Cuiabá. Depois, em 2011, fizemos novamente essa luta. Infelizmente, num primeiro momento, nós somos vitoriosos, porque eu derrubei na Justiça a sessão que a Câmara fez, que aprovou a privatização do saneamento. Lutei praticamente sozinho contra prefeito, contra a Câmara, contra o poderio econômico em defesa da população. E na saúde, essa audiência pública era uma audiência para debater as OSs, porque aconteceu exatamente em um momento que o Estado começava a implantar as OSs em Mato Grosso e a Prefeitura ensaiava querer fazer o mesmo
no pronto-socorro de Cuiabá. E a audiência pública, o meu posicionamento era contrário a esse movimento de estadualização para que o pronto-socorro fosse administrado por OS. Eu me posicionei na rua, fui para a rua junto com os movimentos sociais lutar contra a implantação das OS. Há uma audiência pública na Assembleia Legislativa em que me posicionei, mas muito claramente, muito objetivamente, com conteúdo, com consistência, dizendo: em 3 anos esse modelo vai estar asfixiando o sistema de saúde e o Estado não dá conta de mantê-lo por conta do alto custo dele. Isso lá, quando estava sendo implementado pelo Pedro Henry, do PP, que tem o vice do meu adversário, que ele também faz questão de esconder. Então essa audiência pública era uma audiência pública para debater uma proposta que a Prefeitura ensaiava para também implantar OS em Cuiabá. E eu fui contrário à implantação das OS. Candidato, nós vamos para o intervalo. Vamos lá. Primeira meia hora do programa. Voltamos daqui a pouco. Continuamos conversando hoje com o petista Lúdio Cabral, candidato ao governo pelo estado de Mato Grosso. No próximo bloco eu já gostaria de entrar falando sobre o seu plano de governo. A gente recebeu ele aqui. E uma coisa que me chamou a atenção foi a falta do turismo aqui nas propostas. A sua vice foi secretária de turismo. Aí no turismo, depois eu vou te mostrar onde está. Bom, não está aqui no desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, mas não é uma área específica, né? Parece que não existe É uma área importante. É uma área importante, é por isso que eu gostaria de conversar com o senhor das políticas sociais. Sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Poder, deste domingo, entrevistando Lúdio Cabral. Nós voltamos já.